Indago do ilustro conselheiro Alexandre Saliba está habilitado a proferir voto vista no item 5 da pauta, que é o processo administrativo disciplinar número 465/2013-93. Sim, presidente. Faço pregão, portanto. Chamo o julgamento do item 5 da pauta. Processo administrativo disciplinar número 225/2014-70. Apenso ao processo 465/2013-93. Relator, ilustro conselheiro Antônio Duarte. Requerente Corregedoria Nacional do Ministério Público. Requerido membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Procedimento administrativo disciplinar contra membro do Ministério Público daquela unidade. Após o voto do relator, que julgava parcialmente procedente o PCA para aplicar pena de advertência a membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais por infração prevista ao artigo 211, inciso 3º da Lei Complementar 34/94 daquele Estado, inaugurou divergência o conselheiro Luiz Moreira, que julgava improcedente o pedido, no que foi acompanhado pelos conselheiros Jefferson Coelho, Jarba Soares, Cláudio Portela e Leonardo Carvalho. Pediu vista o conselheiro Alexandre Saliba, a quem concedo a palavra. Presidente, demais conselheiros, esse caso aqui é o do promotor Piccone, de Minas Gerais, pastor da Igreja Maranata, um caso aqui de repercussão, e eu vou proceder agora à leitura do meu voto vista. A questão basicamente gira em torno da avaliação de supostas faltas funcionais passíveis das sanções previstas na lei de regência do MP Mineiro. Os fatos noticiados e o contexto probatório mencionado pelo eminente relator Duarte, durante a leitura de seu valoroso voto, são gravíssimos. Externam que as turbulências diretas e indiretas a envolver o presente procedimento possibilitam que, ao menor descanso no exame dos volumosos autos, me chegue a uma conclusão realmente da necessidade da aplicação de punição. Em que pese o zelo e a dedicação comumente empregados pelo nobre relator Duarte, no exame dos autos, entendo pertinente retornar alguns tópicos constantes de seu voto, tópicos esses que, com enfoque um pouco mais aprofundado, guardam o poder de alterar a conclusão que se chegou a Sua Excelência. Consigno, desde logo, que, a meu juízo, são duas as formas de se estabelecer a premissa primeira necessária ao julgamento do presente caso. São elas: a primeira, que impõe que o raciocínio seja desenvolvido a partir da ideia de que foram três, e não uma, como propôs o relator, as condutas desafiadoras das punições previstas na legislação de regência. Nessa hipótese, a meu juízo, faz-se necessário abrir divergência para concluir. Seriam três as sanções cabíveis, a serem aplicadas cumulativamente, como determina o ordenamento em vigor. A segunda, que estabelece como proposto pela comissão processante, abraçado pelo relator, que todos os atos devem ser interpretados como uma conduta única, mais abrangente, merecedora de uma sanção apenas. Nessa hipótese, e ainda sob meu juízo, faz-se necessário abrir divergência para concluir que a conduta, por ser muito mais grave do que interpretou a comissão processante, merece também, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, a imposição de uma penalidade mais grave. Nesse sentido, destaco que os fatos a serem examinados neste processo, em contexto um pouco mais amplo, produziram consequências gravíssimas para pessoas próximas do processado, que não detinham foro de prerrogativa de função. É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão proferida pelo juiz de direito da Vara dos Inquéritos Criminais de Vitória, às 23h55 do dia 8 de março de 2013, que decretou a prisão preventiva de integrantes da cúpula da Igreja Maranata, dentre eles seu presidente fundador, e ainda deferiu o empréstimo do resultado das interceptações telemáticas e telefônicas dos procedimentos judiciais em curso, para adoção das medidas legais contra o promotor Piccone. Aí eu leio aqui: as ameaças e coações per si já seriam graves se constatadas quando da apuração de quaisquer outros crimes. Mas manifesto que os suspeitos são pessoas ditas de fé, tementes a Deus, líderes de grandiosa instituição religiosa,
a qual tem como função principal auxiliar no acalanto espiritual de quase 1 milhão de pessoas ao redor do mundo, sem contar o aspecto assistencialista das demais pessoas jurídicas ligadas à Maranata, a Igreja Maranata. Nada mais contraditório do que se pregar a paz e o comportamento cristão, ao passo que se promove ataques de todas as ordens, tanto aos fiéis que colaboraram com as investigações, quanto às demais pessoas envolvidas nos autos, e muito pior às autoridades que conduzem a apuração, sem que até o presente momento se torne evidente sequer uma violação ao devido processo legal e todos os demais nortes do processo penal moderno constitucional. As contradições do comportamento apresentado pelo suspeito não podem ser interpretadas de outra maneira, senão como conduta de total desprestígio à justiça e certeza da impunidade. A aparência aparentemente límpida vivenciada nesta vara especial Central de Inquéritos Criminais de Vitória, de tratamento cordial entre partes, advogados e judiciário, deveras, escamoteava a situação de temor das testemunhas, as quais nenhum dos magistrados dessa unidade judiciária tinha contato em razão da fase pré-processual, cujo véu foi rasgado quando do constrangimento e ameaças impingidas à juíza de direito adjunta nessa unidade judiciária. O descortinamento de tal circunstância representou o ápice dos ataques até então desconhecidos pelo Estado, que veio acompanhado de muitos outros depoimentos de testemunhas temerosas pelas suas vidas e de suas famílias, pelas esdrúxulas mortes de 2 pastores que faziam parte dos autos de número, e também da guerra declarada contra o promotor Lidson Fausto da Silva, representante do MP Capixaba, que exerceu suas funções pautado integralmente no princípio da impessoalidade. Aí vem aqui, antes exposto, uma outra parte do trecho aqui, decretando a prisão preventiva de Gedelte Vitalino Teixeira e Amadeu Loureiro Lopes. Por fim, defiro empréstimo de provas para adoção de medidas legais contra o promotor Piccone. Aí eu volto aqui, agora não fazendo mais a transcrição desse trecho. Vê-se, portanto, que os atos em questão, além de reprováveis e de servirem de parte do fundamento de decreto de prisão preventiva, contribuíram para atentar contra a dignidade do honrado Ministério Público de Minas, em último grau da própria Justiça, uma vez que se trata de função essencial ela própria. Para encadear melhor o raciocínio, convém destacar o seguinte trecho do depoimento prestado pela juíza de direito Capixaba Sayonara Bittencourt, junto à Polícia Federal no Espírito Santo em fevereiro 28 de 13. Aí Sua Excelência diz, eu aqui recortei aqui um trecho do depoimento dela, ela diz o seguinte: por diversas vezes o promotor Piccone disse que as atitudes do Dr. Lidson é um promotor do Espírito Santo, haviam denegrido a imagem da igreja, que não havia mais como resgatar e que por essa razão entenderam por declarar guerra ao promotor e a todos aqueles que de alguma forma cooperaram para manchar a imagem da igreja Maranata. Que o promotor Piccone se mostrava muito envolvido com a causa que defendia, ou seja, tentativa de reverter o afastamento da cúpula da igreja. Foi observado pela declarante, pela juíza Sayonara, que o promotor se mostrava bastante nervoso, alterado, a ponto de perceber que os lábios dele estavam roxos. Após sair das 2 pessoas de seu gabinete, essa juíza Sayonara percebeu que de alguma forma aquilo era uma demonstração de coação sobre decisões lá do juízo que ela titularizava, com a intenção de que fossem acolhidas as súplicas da igreja, no sentido da reconsideração da decisão sobre o afastamento da direção, com o retorno dos dirigentes. Diante da forma como a conversa foi mantida, ficou bem claro que já estava declarada a guerra, não só ao promotor, mas também ao juízo, em especial à declarante, a juíza Sayonara, inclusive com representação já pronta e não apresentada, que poderia não ocorrer caso a decisão favorável à súplica dos dirigentes da igreja não fosse acolhida. Após analisar o acontecido, essa juíza de direito do Espírito Santo resolveu que era necessário procurar a Polícia Federal, uma vez que tem ciência de que existe um trabalho de investigação paralelo ao desenvolvido pelo MP Capixaba, vindo assim a narrar esses fatos também para se resguardar, tendo em vista que recebeu essas pessoas dentro de seu gabinete, e também para resguardar a vida sua e do promotor Lidson, promotor do Espírito Santo. Aí digo eu, do contexto até aqui traçado, além da prática de ato reprovável, já constante do voto do relator, também pode-se falar com facilidade a ocorrência da violação do dever funcional previstos no artigo 110 da Lei Orgânica Mineira, a Lei Complementar 34 de 94, inciso 3, que diz o seguinte: são deveres do membro do MP, além de outros previstos. 3.
manter ilibada a conduta pública ou particular. Isso é na verdade, esse é o inciso 2. O inciso 3 é zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Ou seja, sob qualquer ângulo que se encare, seja o da prática de ato reprovável, como bem propõe o relator Duarte, seja o da violação de deveres funcionais, as penalidades de advertência e de censura restariam mais do que justificadas para serem aplicadas em concurso de infração, como prevê o artigo 109 da mesma lei orgânica. Aí eu passo a narrar aqui, a ler aqui o que dispõe o artigo 211. Pena de advertência será aplicada nos seguintes casos. 3. Prática de ato reprovável. 5. Descumprimento do disposto no artigo 110, e aí vários incisos, entre eles o inciso 10. 212. A pena de censura será aplicada em caso de reincidência em infração punível com pena de advertência e nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Conduta incompatível com a dignidade do cargo, nos casos definidos no artigo 110, 3. Aí, volto aqui. Ocorre que os elementos constantes dos autos dão conta de um contexto bem mais amplo do que as duas vezes em que o processado despachou processos com magistrados e membros do MP em nome de terceiros. Durante o tempo que estive elaborando o voto-vista, pude examinar grande parte das quase 3.000 páginas que compõem os 11 volumes da reclamação disciplinar e das quase 700 páginas que compõem os 3 volumes desses autos de processo disciplinar. E ali me deparei, senhor presidente, com cerca de 205 páginas de degravações, de interceptações telefônicas e mensagens SMS, que formaram em minha convicção de que nós não estamos a julgar tão somente a prática de atos isolados, mas sim uma conduta duradoura, que em nada condiz com a conduta esperada de um membro do MP ou da magistratura, seja na vida pública, seja na vida particular. De início é bom estabelecer que, ao se apresentar tanto para o promotor de justiça quanto para a magistrada, como sendo promotor de justiça e pastor, o promotor Picconi foi recebido e bem tratado com a cordialidade e atenção que se exige para quem ostenta tal cargo. Não está tratando, portanto, de vida particular, mas de apresentação pública na condição de promotor de justiça. Mas ainda que assim não fosse, tanto a Lei 8.625, é a Lei Orgânica Nacional do MP, quanto a Lei Complementar 34, é a Lei Local do MP Mineiro, estabelece como dever funcional manter ilibada a conduta pública ou particular. Em qualquer dicionário que se busque, o significado do adjetivo ilibada se associa à ideia de algo limpo, puro, sem manchas, sem mácula, incorrupta. Trata-se de conduta que deve ser superior àquela esperada do homem médio. Trata-se de conduta que lhe servirá de exemplo. Por mais que me esforce, senhor presidente, demais conselheiros, não consigo imaginar qualquer um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, Procurador-Geral da República, saindo dos seus gabinetes em Brasília para ir conversar com promotores e juízes no interior do Brasil sobre investigações criminais envolvendo pessoas próximas, pessoas da sua proximidade. Questões pessoais, muitas vezes. Muito menos desacatando ou fazendo ameaças veladas, lícitas ou não. E se não consigo imaginar tal hipótese, nem com esforço, o motivo é um só. É que suas excelências estão sempre a dar o real sentido do termo ilibada, conduta pública ou particular. Separar a vida pública da vida particular é, sim, por vezes, necessário. Mas tal situação encontra limites para os homens públicos, que são diferentes daqueles do cidadão comum. Por certo que a intimidade das pessoas deve ser preservada, mas fora isso, é de se indagar se um juiz deveria participar de brigas de bar para defender seus amigos, ou se uma juíza poderia desfilar de topless em cima de um carro alegórico na Marquês de Sapucaí, ou se um membro do Ministério Público poderia participar de uma das edições de um Big Brother da vida, furar a fila do cinema ou ir a um estádio de futebol e xingar a mãe do árbitro em cadeia nacional. Enfim, se um membro da magistratura ou do Ministério Público deveriam se envolver em assuntos relacionados a fatos que se encontram sob investigação criminal, tratando diretamente de tais assuntos com os sujeitos da relação processual, parciais e imparciais, investigadores, investigados e julgadores, ou auxiliando a defesa técnica de investigado, dirigida contra a atuação de outro membro do MP. E é o que nós temos aqui, senhores. Nós temos aqui uma hipótese em que um membro do MP comprovadamente auxiliou a defesa técnica de um investigado dirigida
contra a atuação de outro colega seu, pertencente ao Ministério Público. Nesse sentido, merecem destaque os seguintes trechos extraídos das interceptações telefônicas juntadas aos autos da RD. E aí eu cito aqui um diálogo interceptado em dezembro de 2012. Sérgio diz a Alexandre: a Bárbara foi ao Rio. Ela ligou que está desolada, decepcionada. Diz que o Lavigne falou lá, parece que é coisa do Piccone, que ninguém vai declarar nada diante do Ministério Público. Aí o Alexandre diz: ninguém vai depor mais? Aí o Sérgio responde: ninguém vai depor mais, só vai falar em juízo. Um negócio de doido. Como é que nós vamos dizer para o nosso povo? Porque quem fala que só vai depor no juízo é porque está com medo. Aí outro diálogo. Sérgio diz a Alexandre que Daniel ligou agora dizendo que depois ele relatar a situação da reunião no Rio. Sérgio diz: o Rodrigo Horta está revoltadíssimo e falou, aspas, Sérgio, a gente teve um trabalho louco e agora o camarada vem lá, o camarada não fez nada até agora. Diz que é para não ouvir, ninguém vai declarar nada. O homem não preparou o habeas corpus, não preparou o pedido de reconsideração. O Alexandre diz que está piorando, a situação só está piorando e o negócio não está certo. Sérgio diz a Alexandre: proibiu você e o Varela de conversarem com a juíza? Aí ele falou: não, é o amor de Deus que está acontecendo, Sérgio. Você sabe o que o Rodrigo falou? Aspas, isso é Piccone querendo se lançar presidente. Alexandre ri. Sérgio diz a Alexandre que vai buscar mais informações e depois fala. Sérgio concorda, despedem-se. E um outro diálogo aqui, de 10 de dezembro de 2012. Marcelo fala que como o Rodrigo tem informação e a informação não chega, a falta de informação gera falta de paz também, tudo se complica. Rodrigo concorda. Marcelo continua e fala que Piccone assumiu sábado a coordenação jurídica. Teve a reunião dos advogados. Todo mundo, essa decisão dessa questão. O Piccone, então, está na coordenação jurídica de todas as bancas, de todos os escritórios que estão prestando serviço. Então, eu vou repetir aqui. Um diálogo, uma interceptação telefônica, e Marcelo diz aqui, Marcelo continua, e aqui palavras de Marcelo. Fala que Piccone assumiu sábado a coordenação jurídica, teve a reunião dos advogados, todo mundo. Essa decisão, dessa questão, o Piccone então está na coordenação jurídica de todas as bancas, de todos os escritórios que estão prestando serviço. De alguma forma vai ter que fazer parte dessa integração para ele chegar na reunião e não ter as informações. Aí vai ficar uma coisa ruim. Marcelo se pergunta se Rodrigo entendeu. Rodrigo fala que entendeu. Aí volto eu a dizer que ilibada a conduta pública ou particular é uma imposição legal e não pode ser tratada por esse Conselho Nacional como uma quimera. Não é algo a se inspirar ou cortejar como se faz com as utopias. É algo que deve ser concretizado, realizado, efetivado, tal qual se faz como uma meta ou como objetivo. Daí porque não vejo como poderia o promotor Piccone fazer tudo o que fez e que consta nos autos, ignorando o princípio da proporcionalidade, ser punido apenas como uma advertência por este Conselho, conforme proposto pelo relator Duarte. Em suma, o caso silogismo desse julgamento parte da premissa de que foram 3 as condutas praticadas, os dispositivos legais aplicáveis a cada hipótese e as penalidades decorrentes de sua incidência poderiam ser objetivados da seguinte forma. Aí, senhor presidente, eu fatio em 3 as condutas. A primeira conduta é a atuação do processado, do promotor Piccone, junto ao promotor Lidson, do Espírito Santo, em benefício de pessoas que se encontravam sob investigação criminal do MP de outra unidade federativa. A penalidade é advertência. O dispositivo legal infringido é o artigo 211, inciso 3 da Lei Orgânica Mineira, prática de ato reprovável. Aí a conduta 2, o outro fatiamento, despachar com a magistrada, com a juíza Sayonara Bittencourt, lá de Vitória, de maneira alterada, ameaçando-a, demonstrando que o que a mesma definiu em seu depoimento à Polícia Federal como coação sobre as decisões do juízo, desprestigiando a justiça, a dignidade das funções e a prerrogativa de independência funcional da magistrada. A penalidade é censura, artigo 212, inciso 1, e o dispositivo violado é a violação do dever funcional previsto no artigo 110, 3 da Lei Orgânica, zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. A terceira conduta, a participação ativa na coordenação, centralização e distribuição de informações relativas à defesa técnica de investigados. Defesa essa apresentada em procedimentos movidos pelo MP. A pena é de censura, artigo 212, inciso 1, e o dispositivo legal é a violação de dever previsto no artigo 110, 2 da Lei Complementar, que é manter conduta ilibada, pública ou particular.
Ocorre, porém, que como se concluiu do voto do relatório final da comissão processante, do voto do relator, toda a atuação do promotor Picconi deve ser apreciada como se fosse algo único, que Sua Excelência caracterizou como sendo um ato reprovável. Contudo, ao analisar exaustivamente tudo que consta dos autos e contrastar os fatos e as provas com os termos da lei orgânica do MP Mineiro, verifico, partindo da premissa fixada pelo próprio relator Duarte, ou seja, que teria sido uma conduta única e geral, que a situação concreta se amolda perfeitamente, e aí, presidente e demais conselheiros, eu peço atenção especial para isso. A conduta única e geral, que segundo o conselheiro Duarte levanta aqui como algo a ser apreciado, eu faço uma tipificação diferente, porque entendo eu que essa situação se amolda perfeitamente ao disposto no artigo 218 e 219, 1 e 2 da Lei Orgânica. E aí que diz o seguinte, o artigo 218 da Lei Orgânica Mineira: a disponibilidade compulsória de membro do MP que perceberá vencimentos e vantagens proporcionais ao tempo de serviço será fundamentada em motivo de interesse público e determinada pelo Conselho Superior do MP, por voto de 2/3 de seus integrantes, em sessão secreta. Artigo 219. Sem prejuízo da verificação em outros casos, será obrigatoriamente reconhecida a existência de interesse público determinador da disponibilidade compulsória nas seguintes hipóteses. E aí o 219 trata, no inciso 1, grave omissão nos deveres do cargo. Inciso 2, ocorrência de fatos que, envolvendo o membro do MP, resultem em perigo iminente ao prestígio da instituição. Então eu trago aqui duas hipóteses que, ao meu ver, calham a fiveleta no sentido da disponibilidade do promotor Picconi, que é o desfecho do meu voto, que eu, a seguir, finalizo. No caso em concreto, tem-se claramente que a conduta geral tida pelo nobre relator como ato reprovável envolveu de maneira grave, conselheiro Duarte, a omissão no cumprimento dos deveres previstos no artigo 110, 2 e 3 da Lei Complementar 34, manter conduta ilibada pública ou particular e zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Além disso, ao se identificar o promotor Picconi, ao se identificar como promotor de justiça e diligenciar perante o Poder Judiciário em defesa de interesses de pessoas que se encontravam sob investigação de outro Ministério Público... E de outro Estado. Né? E de outro Estado. Gravíssimo ao meu sentir. Inclusive tecendo críticas ao promotor de justiça Lidson, bem como ao orientar, presidente, os investigados em questão a não colaborarem com o MP, o promotor Picconi afrontou o prestígio da instituição, o Ministério Público, de forma bastante grave e reprovável. Desse modo, e finalizando, por tudo que consta nos autos, levando em conta a gravidade dos fatos e até mesmo com medida proporcional e adequada à reparação da dignidade do Ministério Público Mineiro, deve este Conselho Nacional aplicar a penalidade cabível e prevista em lei, que, a meu ver, partindo da premissa fixada pelo nobre relator, deve ser a disponibilidade. Em face do exposto, com base no artigo 130A, parágrafo 2º, inciso 3 da Lei Maior, voto no sentido de impor ao acusado a disponibilidade compulsória, prevista nos artigos 218 e 219 da Lei Complementar, Lei Orgânica do MP Mineiro, a Lei 34, na forma que consta do meu voto. É como voto, presidente. Vossa Excelência vai além do que proposto pelo relator. Eu indago do ilustre relator se mantém o seu voto ou se adequa ao voto, porque o conselheiro Saliba, no voto vista, vai além do que proposto por Vossa Excelência. Senhor presidente, eu certamente antevejo que os fundamentos trazidos à baila pelo eminente conselheiro Saliba são absolutamente prosperáveis. Já tinha feito a minha análise, né, para os conselheiros, para os demais colegas, que não reputei que a conduta do Marcos Picconi tenha sido uma conduta correta, mas de fato me mantenho firme naquela linha em que eu entendi que foram atos reprováveis. Entendo que as colocações ora expostas, elas têm densidade, mas eu não consigo ainda visualizar que elas tenham concretizado fatos
mais graves do que aqueles que eu já sustentei no meu voto. Só um comentário. Eu acho que é interessante que nós já tivemos casos, PCA, PAD. Eu acho que o momento da análise de uma questão disciplinar, de juízo de valor, de dosimetria é esse. Independente do resultado que nós obtivemos nessa assentada, eu acho que esse é o momento de nós analisarmos o comportamento, a conduta, as circunstâncias judiciais fazendo um paralelo do artigo 59. Então, aqui, pelo conjunto da obra, a minha pena é mais grave por isso. Pelo conjunto, é uma questão de valoração subjetiva. Eu entendi que o caso... Mas a pena, Vossa Excelência já não propõe ainda. O meu voto é nesse sentido. Agora, claro que, de acordo com o que for colhido aqui, o que me leva a isso daí é o conjunto da obra. Agora, é óbvio, presidente, que se avizinhar algum resultado que possa resultar num alívio à situação funcional dele pela infração, eu vou alterar para seguir a maioria. Mas eu estou convencido que esse cidadão tem que ser colocado na rua. Antecipou o pedido de vista o ilustre conselheiro Walter Agra. Indago se algum conselheiro pretende antecipar voto. Eu queria, presidente, antecipar o voto. Eu tive acompanhando tudo que foi dito pelo conselheiro Alexandre Saliba. Quero realçar, esse é um dos casos mais graves que eu já vi, né, serem trazidos aqui do ponto de vista disciplinar. E aí queria trazer alguns destaques. A prova evidenciada dos autos mostra uma sequência de atos de deslealdade para com o Ministério Público. Número 1. Numa investigação conduzida pela Polícia Federal, há registros de que o doutor Piccone recebeu as pessoas que iriam depor e orientou sobre como deveriam ser esses depoimentos devidamente prestados, em defesa da Igreja Maranata. Conduziu-se até um estado vizinho do Espírito Santo e tentou intervir numa investigação legítima que estava sendo realizada pelo GAECO. E o fez na condição de membro do Ministério Público, porque foi nessa condição que sua visita ao colega do Espírito Santo foi, naquele momento, anunciada. Se não bastasse isso, visitou a juíza do caso que já havia determinado o afastamento dos dirigentes da igreja. Pasmem, e eu queria dar o destaque dos registros que foram consignados pela juíza, tentando constrangê-la sob o fundamento e a ideia de que, olha, já tem pronto uma representação contra Vossa Excelência, mas eu disse, não vamos assinar. Vamos aguardar a visita que vai ser realizada com a juíza, porque temos certeza que Vossa Excelência bem agirá neste caso. Uma ameaça velada. Disse não. Sua Excelência... Explícita. Disse Sua Excelência, doutora... o nome mencionado... Sayonara, né? E está escrito de maneira expressa que a depoente informa que o acusado falou que estava ali para tratar de assunto referente ao processo da igreja, pois na reunião citada anteriormente os membros da igreja não estavam contentes com as atitudes do promotor Lidson. Na presença da juíza, chamou o membro do MP que estava investigando o caso com a ação penal de promotorzinho. Que o acusado manifestou inconformismo com as medidas que estavam sendo adotadas no processo, as quais iriam estar denegrindo a imagem da igreja, que estariam sendo adotadas medidas no âmbito interno da própria igreja para resolver essa situação. Que nessa reunião referida pelo acusado havia sido decidida a adoção de algumas medidas, entre elas, impetrar a ação contra o promotor Lidson. A menção aqui, por 2 ou 3 vezes eu li, conselheiro Saliba, de que ele coordenava a advocacia ou a defesa da igreja perante as instâncias judiciárias. Que foi citado que já teriam ajuizado aproximadamente 11 ações contra a Rede Gazeta. Que também falou ter sido formulada uma representação contra o membro do Ministério Público Lidson no CNMP e também uma ação de indenização por danos morais. Que o acusado também lhe falou nessa reunião em Belo Horizonte, e aí destaco, foi decidido entrar com a representação no CNJ contra a juíza, isso sendo dito na frente da juíza.
Estando essa peça, inclusive, pronta, mas não tinha sido protocolada porque o advogado Gustavo Varela opinou que a depoente era uma juíza competente e dedicada, e seria melhor conversar com ela antes de adotar qualquer ação. A depoente deduziu, então, que essa conversa se destinava a evitar a mencionada representação. De uma forma expressa, a juíza compreendeu que estava sendo constrangida. Deduziu também que a ideia era modificar a sua decisão, referindo-se à decisão de afastamento dos membros da diretoria da igreja, que o Dr. Picconi continuou sua explanação por aproximadamente 40 minutos. O acusado falava muito contra o membro do Ministério Público, Lidson, chamando-o de promotorzinho, dizendo como é que esse promotorzinho estava denegrindo a imagem da igreja. Que se ele queria guerra, a guerra estava declarada, que isso não ia ficar barato. Ameaça também contra o próprio membro da instituição. Que a depoente entendeu que o termo guerra referia-se à manifestação contra o promotor de justiça, ficando preocupada quanto à segurança do referido membro. A própria juíza dizendo-se naquele momento preocupada quanto à segurança do membro do Ministério Público. Para que não haja qualquer dúvida, há interceptações telefônicas, diálogos transcritos nos autos, em que deixam claro que o Dr. Picconi estava comandando uma estrutura de defesa, inclusive indicando os advogados que deveriam ser contratados e as teses que deveriam ser levadas à justiça. Senhor presidente, esses fatos somados me deixam estupefato. Por raras vezes vi nesse Conselho uma matéria de tão gravidade e tanta relevância ser votada. Razão pela qual, sem nenhuma dúvida, eu acompanho o voto do conselheiro Alexandre Saliba, concitando os membros deste conselho a refletirem realmente sobre essa matéria, pois me parece que é uma das atitudes mais graves que foram trazidas para a reflexão disciplinar deste conselho. E reforçando a análise, a reconstrução histórica dos fatos, que eu acho importante. O promotor Picconi compra uma passagem, vai até o aeroporto de Confins, espera o embarque do seu avião, vai até Vitória, desembarca, ele tem conhecimento pleno do que está fazendo, ele está nos juízos, nos seus juízos normais, nas suas faculdades mentais, ele sabe claramente o que ele está o que ele virá a fazer nos dias, nos momentos seguintes. Ele está vivendo uma situação dentro da igreja que já perdura bastante tempo. Então não há que se falar de um ato tomado de afogadilho, como nós tivemos aqui, numa situação de Souza, do promotor da Paraíba, que se envolveu e que foi punido com uma advertência, com uma censura. O caso aqui, ele guarda essas particularidades, porque nós temos aqui uma situação que infelizmente, traz contornos de extrema gravidade, porque ele poderia cessar a conduta dele, ele poderia tomar uma outra atitude. Ele teve várias portas foram se abrindo em que ele poderia ter desviado do intento dele. Então eu vejo isso aqui como gravíssimo. É uma situação que realmente denigre todo o Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Nós temos aqui um representante de Minas Gerais que está no outro oposto, que tão bem representa, que ilumina tanto o MP Mineiro. Então me parece que uma erva daninha como essa tem que ser extirpada de um terreno tão fértil quanto o MP Mineiro. Porque a permanência de um promotor desse, atuando depois de uma censura, uma advertência, realmente não passa uma imagem de que as coisas funcionam nesse país. É um caso exemplar, é um caso típico de disponibilidade, ao meu ver. Presidente. Senhor presidente, eu gostaria também de antecipar voto, acompanhando a divergência, acompanhando o voto proferido pelo conselheiro Alexandre Saliba. A divergência 2, que a primeira divergência é improcedência. Pronto, a divergência 2, então. Apenas ressaltando que, de fato, houve uma prática reiterada de atos expressamente vedados pela legislação, uma conduta extremamente grave. Eu só acrescentaria que, pelo menos na minha opinião, é uma conduta tão grave quanto ao processo descrito no processo anterior, que envolveu para uma atuação político-partidária por parte de um procurador do trabalho. Mas, como nós estamos a julgar este caso e não o outro, eu me limito a acompanhar a divergência 2. Alguém mais pretende antecipar o voto? Senhor presidente, também gostaria de antecipar o voto, com a devida vênia ao eminente conselheiro Agras, e destacar realmente a gravidade que é
esse caso no âmbito também da Corregedoria Nacional. Destacar que a comissão processante, designada pelo conselheiro Duarte, contou também com a presença de membros bastante experientes, inclusive com um ex-corregedor nacional, não o doutor Sandro Neis, que se encontra aqui presente, mas o doutor Osmar também participou dessa comissão. Então, aqui, acompanho integralmente o voto do eminente conselheiro Saliba, com as orientações também dadas pelo conselheiro Fábio Jorge. Mais alguém? Eu pedindo vênia também ao ilustre conselheiro Walter Agra, sem prejuízo de um melhor reexame da matéria após o voto, que tenho certeza, judicioso voto que Vossa Excelência trará, eu já vou também impressionado com a questão, vou acompanhar a divergência 2 inaugurada pelo conselheiro Saliba e proclamo o resultado parcial. Após o voto do relator, que julgava parcialmente procedente o pedido do presente processo administrativo para aplicar a pena de advertência ao membro do Ministério Público do Estado de Minas Gerais por infração prevista no artigo 211, inciso 3º da Lei Complementar 34 local, e após o voto divergente do conselheiro Luiz Moreira, que julgava improcedente o pedido, do que foi acompanhado pelos conselheiros Jefferson Coelho, Jarba Soares e Cláudio Portela e Leonardo Carvalho, inaugurou a divergência 2, o ilustre conselheiro Saliba, julgando procedente o pedido em um grau e em maior extensão que aquele do ilustre relator, no que foi acompanhado pelos conselheiros Leonardo Farias, Fábio Jorge, Alessandro Tramurras e o presidente. Aguardam os demais. Chamo a julgamento, em atenção ao ilustre conselheiro Antônio Duarte, desde que, de antemão, ele já assuma o compromisso de não me colocar neste museu. Chama a julgamento o item 6 da pauta,